Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do Livro do Céu, volume 8, trecho 1.
23 de junho de 1907. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha, e eu estava pensando entre mim qual seria o ato mais belo e mais aceito a nosso Senhor, que pudesse mais facilmente induzi-lo a vir. A dor das próprias culpas ou a resignação. Enquanto estava nisto, assim veio e me disse. Então Luísa, se encontrando em seu habitual estado, e Jesus não vinha, e ela ficou pensando qual seria o método mais aceito a Jesus, né? Para que mais facilmente Jesus viesse a ela. Como ela ia fazer para que Jesus viesse mais facilmente para ela, para induzi-la Jesus a vir a ela. Se era a própria dor, né, a dor das próprias culpas, ou a resignação. Enquanto ela dizia isso, Jesus vem e diz: o ato mais belo que mais me agrada é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recordo que existe a própria ser, senão que tudo para ela seja o divino querer. Então, o ato mais belo para Jesus é para quem faz a vontade dele, é o abandono da vontade divina. É ver a alma tão abandonada na vontade divina, né, que ela mesmo não se recorda do seu próprio ser, senão em tudo o que ela faz seja no querer divino, né? Então a pessoa está totalmente abandonada no querer do divino, na vontade divina. Então é o ato mais belo. Não tem ato mais grande, mais glorioso que a vontade do que uma alma vivendo na vontade divina. E diz: ainda que a dor das próprias culpas seja boa, e louvável, mas não destrua o próprio ser. Então, ainda que as próprias dores que serve para purificar a alma, né? Mas não destrói o próprio ser, né? A dor que as pessoas sentem não sendo na vontade de Deus, ela é agradável a Deus porque está sendo purificada, né? Deus usa dessas dores, dessas cruzes para purificar as almas, mas ela não destrói o próprio ser da criatura. Ao contrário, o abandono no ser divino, né? O abandono na vontade de Deus destrói o próprio ser e adquire o ser divino, né? Então a dor própria, né? As culpas, né? A dor das próprias culpas, ela não destrói o próprio ser, né? Mas o abandonar-se na vontade de Deus, ela destrói-se o próprio ser e readquire o ser divino, né? A pessoa morre para si mesma, não existe mais, fica existindo só o ser divino na criatura, né? É Deus que é o divino que está agindo nela. Então, a alma, ao abandonar-se em minha vontade, me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso e exijo da criatura. Então, a alma que se abandona na vontade divina dá maior honra e glória a Deus, né? Porque esta alma está dando tudo o que Deus pode exigir de uma criatura. A criatura não pode, Deus não pode exigir mais nada da criatura que dá a sua vontade a Ele, que morre para si mesmo, que readquire o ser divino nesta alma, que vive na vontade de Deus, que faz a vontade de Deus.
Então Jesus não pode mais exigir nada desta criatura, porque vem adquirir em mim o que me havia saído, e a alma readquire o único que deveria readquirir, a Deus. Então, a alma, ele não pode existir nada mais da criatura, porque a alma, ele vem readquirir nele, né, o que havia saído dele mesmo, né? E a alma readquirindo o único que deveria readquirir, que é Deus, com todos os bens, né? Então a alma readquire a alma readquire o que saiu de Deus, né? O que e o que a alma readquire também é o que saiu de Deus, e a alma readquire o único que deveria readquirir, que é o ser, o Deus, né? Os bens de Deus, readquire Deus com todos os seus bens. O mesmo Deus possui, né? Todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que até que a alma está de toda a vontade de Deus, readquire Deus, e se sai de minha vontade, readquire o seu próprio ser, junto com todos os males da corrupta natureza. Então, você vivendo na vontade divina, você readquire tudo aquilo que já é de Deus, né? E a alma readquirindo as coisas de Deus, readquire o único que a deveria readquirir, que é Deus, com todos os seus bens que ele possui, né? E a alma, e só quem faz a divina vontade, quem vive na divina vontade, pode readquirir a Deus, né? E a alma saindo da vontade dele, né? Vivendo, trocando a vontade de Deus pela vontade humana, a vontade humana, a alma que escolhe a vontade humana vai readquirir todos os males que a corrupta natureza humana tem, né? Trocou o divino pela a natureza humana. Não é bom para a alma, né? Porque, porque só Deus, que só vivendo na divina vontade, pode adquirir os bens do próprio Deus. Continuando no volume Livro do Céu, volume 11, trecho 89, 7 de março de 1915. Castigos. Os filhos da igreja serão meus mais ferozes inimigos. O pensamento dos flagelos e de que eu os pudesse fomentar por sair por mim do meu estado, transpassava o coração. O confessor continuava sem estar bem. Eu rezava e chorava e não sabia decidir-me. O bendito Jesus vinha como relâmpago e fugia e me deixava livre. Finalmente, movido a compaixão, veio e me compadecendo e me acariciando, me disse. Então, Luiz aqui estava no pensamento dos flagelos e, e ela não podia fomentar em sair por ela mesma, né? Que ela diz. Eu não pudesse, ela estava pensando dos flagelos e de que, nos flagelos e do que ela podia fomentar em sair, pensar em sair por ela mesma do estado que ela estava. Isso era uma dor muito grande para ela, porque transpassava o coração dela. E pensando no confessor que não estava bem, né? O confessor estava doente, e ela rezava, chorava, e ela não sabia decidir, né? Não sabia decidir o que fazer, né? E Jesus vinha como relâmpago e fugia e deixava ela. Ela ficava livre, né? Mas depois ele, movido a compaixão, veio, né? E acariciando ela, né?
se compadecendo e acariciando dela, diz: minha filha, tua constância me vence. Né? A constância vence Jesus. Pessoa que começa uma obra com Deus tem que ser constante, né? Porque ele fala que a constância vence a Deus. E diz: o amor e a oração me amarram e quase me fazem guerra. Por isso vim entreter-me um pouco contigo, não podendo resistir mais. Pobre filha, não chores. Eis-me aqui todo para ti. Então, Jesus vem falar para Luísa que a constância dela de viver nesse estado na vontade dele, né, fazendo seus atos de acordo com o que ele pede, né, isso, as orações, o amor à oração, isso amarra Jesus, que ele fala que quase chega a fazer guerra, né, e por isso ele veio se entreter com ela, né, sem poder resistir mais. Ele diz: pobre filha, não chores, que eis-me aqui todo para ti. Ele diz: a paciência, ânimo, não te abata. Jesus pede para que Luísa tenha paciência, tenha ânimo, para que ela não se abatesse. Ele diz: se tu soubesse quanto sofro, mas a ingratidão das criaturas, a isto obriga-me os pecados enormes, a incredulidade, o querer quase desafiar-me, e tudo isso é o mínimo se te dissesse da parte religiosa. Então Jesus está falando para Luísa que se ela soubesse o quanto ele está sofrendo pela ingratidão das criaturas, que isso obriga ele pelos pecados enormes e a incredulidade das criaturas, que quase desfia ele, né? E tudo isso, né? Pelo mínimo, né? Se ele dissesse, né? Da parte dos religiosos, né? Então Jesus estava falando, estava sofrendo muito pela parte da religião, dos religiosos. Ele diz: quantos sacrilégios, quantas rebeliões, segurem-se, quantos que seguirem-se, quantos que se fingem filhos meus e são meus mais encarnecidos inimigos. Então Jesus está falando que está sofrendo muito, sofre muito, né? Pelas incredulidade das criaturas. Principalmente pela parte dos religiosos. Quantas rebeliões que estão fazendo, quantos sacrilégios, né? Quantos que fingem ser filho de Deus, mas realmente são mais escarnecidos que os próprios inimigos de Jesus. Os próprios religiosos, Jesus está falando. Ele diz: estes falsos filhos são usurpadores, interessados, incrédulos. Seus corações são cloacas de vício. Então, estes filhos falsos, né, são usurpadores de Cristo, né, interessados, né, incrédulos, fingem ser religiosos, né, filho de Deus, mas na realidade são falsos filhos, usurpadores de Deus, incrédulos. Seus corações são coacas de vícios, né? Coacas de vícios. Estes filhos serão o primeiro a desencadear a guerra contra a igreja e buscarem matar a sua própria mãe. Então, esses falsos filhos religiosos, né?
E Jesus está falando que eles são os primeiros a causar guerra contra a sua própria igreja e contra a própria mãe igreja. Eles vão tentar fazer guerra, tentar matar a sua própria igreja, né? A sua mãe própria, que ali eles estão vivendo debaixo das asas da sua mãe, que é a igreja, mas quando tudo se revelar, eles mesmos vão ser os próprios que vão tentar matar a sua própria mãe. E diz, ó, quantos já estão prontos para libertá-la por agora a guerra. Então, eles já estão preparados para fazer guerra contra a mãe igreja, né? Guerra, e diz, por agora as guerras é entre governo, nações, mas dentro de pouco farão guerra à igreja e seus maiores inimigos serão seus próprios filhos. Então, naquela época, Jesus está falando que eram os inimigos, naquela época estava sendo, né? Quem estava querendo as guerras era o próprio governo, as nações. Mas iria chegar o tempo, né? De quem iria fazer as guerras com a guerra a seus maiores inimigos seria e os seus maiores inimigos seriam os próprios filhos, né? Seus próprios filhos que vivem debaixo das asas de sua mãe, que é a igreja. Seus próprios filhos vão se revoltar contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, vão fazer guerra contra elas, vão perseguir os fiéis, né? Vão se libertar, se revelar os falsos filhos da igreja, falso filho de Deus. E diz, meu coração está dilacerado pela dor, mas apesar disso, tolero que passe esta borracha e que a face da terra, as igrejas seja lavado pelo sangue daquele mesmo que a sujaram e poluíram. Então Jesus está falando que ele sente uma dor muito grande, mas apesar desta dor que ele está passando, vai passar esta borracha, né, que sobre a terra e vai fazer varrer, lavar com o sangue dos próprios pessoas, dos próprios filhos religiosos, né, os próprios pecadores, né? Ele vai lavar com o seu próprio sangue pelas pessoas, pelas mesmas pessoas que sujaram a igreja, ele vai lavar com seu próprio sangue. É por isso que está tendo tantos flagelos, né? Muito desastre, muitas tragédias no mundo, porque Jesus está lavando com o próprio sangue daquelas pessoas que sujaram, mancharam a igreja dele. Então a purificação da terra, das nossas almas, vai ser assim, com o sangue derramado, porque é justo, né? Porque foram os próprios nós mesmos que sujamos a igreja de Cristo, então seremos nós mesmos que vamos lavar, né, com nossos próprios sangue. Digo isso pensando em toda a humanidade, que todos nós ofendemos Jesus. Então nós todos precisamos ser lavados e purificados, né? Nosso sangue tem que ser derramado, né? Para poder lavar, né? Limpar novamente, sermos purificados, seja pela cruz, né? Seja pelo sangue. Deus vai limpar de qualquer forma, pela dor, né? Todos nós temos uma culpa a ser limpa, ser paga, né?
Então todos nós vamos sofrer algum tipo de coisa para poder nós mesmos lavarmos e purificar nossas almas. Limpar o que nós sujamos, né? A igreja, o nosso corpo, que é a igreja, né, mística, é o templo místico, corpo místico de Cristo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? É a igreja de Jesus Cristo. Toda a humanidade é a igreja de Jesus. Diz, também tu junta a minha dor e reza, tem paciência enquanto vês passar esta tempestade. Então pede para que, juntando-se com a dor dele, rezasse, que ela tenha paciência enquanto vês passar estas tempestades. Mas quem pode dizer a minha dor? Sentia-me mais morta que viva. Seja sempre bendito Jesus e seja feito sempre seu santo querer. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos. Fiat.